Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos sair para uma nova caminhada, bater um papinho. Hoje eu não tô passando nada bem aí, que a Haru me passou um trote aí e o negócio aí desandou aí. Como eu tava falando aí, a gente acabou de gravar aquele vídeo, sabe, de experimentando com as meninas lá. E bem no finalzinho, quando eu tava terminando, a Haru me passou um trote aí em mim. E aí eu sei que negócio aí tá me fazendo mal. Tô até agora sentindo um negócio estranho aqui. Pra quem quiser saber o que aconteceu, eu vou estar postando o vídeo aí desse experimentando no nosso segundo canal no domingo, né? E aqui no Brasil seria no sábado. Aqui no Japão é domingo de manhã. Então no final da semana vocês vão ver o que aconteceu aí. Beleza? Olha quanto gato ali, ó. Ih, correu tudo pra dentro da casa ali, ó. Tem um monte. Aqui, ó, na entrada, que bonitinho. Quem assistiu o vídeo anterior viu aí que a Yuna teve a sua primeira experiência, né, com jogos de Yakyu, né, que seria o beisebol. Então ela participou aí de um sorteio e ganhou, né, o bilhete de entrada e com direito a mais uma pessoa, né? Então tem que ir um responsável junto com a criança. E como a Harumi gosta de beisebol, né, ela pegou e foi junto. Aí ficou eu e a Aninha no shopping, andando por ali, fazendo hora até que o jogo terminasse, né? Esperando as duas pra gente poder voltar. Quando chegou esse bilhete em casa, a Yuna não estava muito assim contente, porque primeiro que ela nunca tinha ido, né? Então não tinha ideia de como ia ser. E ela não gosta muito de beisebol, né? Então por isso também não demonstrou tanto interesse. Só que depois que ela assistiu, passou por essa experiência, parece que ela gostou bastante e a Aninha também, conversando com ela, acabou ficando com vontade, né? Então disse que da próxima vez ela queria ir também. A Aninha nem quis participar porque como não, até então não gostava, né, do jogo de beisebol. Então ela não fez muita questão. Esse vídeo aqui tem bastante corte, porque nesse horário tá tendo bastante gente caminhando, né? Então eu acabo cortando algumas partes aqui, né? E depois que a gente chegou em casa, a Harumi tava contando mais ou menos como que era lá, né? Porque como a gente ficou do lado de fora, a única coisa que eu vi era o pessoal transitando ali no shopping, né? Porque fica bem do lado mesmo. Tem até uma ligação entre o shopping e o estádio, né? Como vocês viram no vídeo anterior. E eu peguei emprestado algumas imagens que ela fez para vocês verem como que é a parte de dentro do estádio. Só que ela gravou só alguns segundos lá, né? Não teve muito tempo assim para ficar gravando, por isso eu não tenho muitas imagens, né? A Harumi estava comentando que o pessoal entra cedo ali e com toda a razão, né? Porque lá dentro tem como se fosse uma área assim do fast food. Então você pode se alimentar ali dentro mesmo, né? Como o ambiente é propício para isso, né? Também eu acho que é climatizado, então isso também ajuda bastante. Para Harumi também, essa foi uma primeira experiência, né? Indo no estádio aqui. Então a gente não tinha uma ideia. Tanto é que ela estava levando assim garrafa PET, bebida, né? Ela congelou e estava levando duas para cada, né? Duas para Yuna, duas para ela. E parece que um pouquinho antes de entrar ela viu lá que não podia levar bebida congelada, tanto que a gente saiu correndo ali para procurar lá no mercado, comprou, né?
Mas na verdade ela falou que quando você entra, né, ninguém vê nada disso aí. Então você poderia ter levado. E eu vi muita gente saindo de lá com sacola grande assim, onde eles levam, né? Tem gente que leva coisa pra estar comendo ali, não quer gastar o dinheiro lá dentro. Provavelmente é mais caro, né? Aí tem gente que não quer gastar e leva de casa mesmo, sabe? Uma coisa assim que me chamou bastante atenção é com relação aí às torcidas, né, das equipes. Nesse vídeo aí anterior, vocês puderam perceber que eu tô sempre comentando de como eu fico surpreso e admirado com o que acontece lá dentro, né? Duas torcidas andando ali pacificamente, ninguém mexe com ninguém, ninguém tira sarro de ninguém, né? E principalmente num jogo como o de ontem, onde o Dragons começou ganhando o jogo, né? Eu não sei as regras direito, eles chamam de inning, sei lá como que pronuncia esses round aí, né? São 9 e dependendo da pontuação não chega a jogar os 9 aí, né? Mas no caso de ontem, no início já o Dragons estava ganhando de 4-0, se eu não me engano, e depois durante uma boa parte ficou 0-0, 0-0 e bem no finalzinho, no último, aconteceu aquela virada, né? Então isso aí, tipo, eu acredito que se fosse em outras duas torcidas, isso sem contar que essas duas equipes, elas têm uma rivalidade já muito antiga, né? Eu citei lá que desde acho que 1936, quando ocorreu aí o primeiro confronto, é que gerou essa rivalidade grande entre essas duas equipes que perdura até hoje, né? E nem por isso a gente vê aí nenhum ato de desrespeito de ambas as partes das torcidas, né? Então isso aí é uma coisa que eu fiquei muito surpreso. Pode ser que não seja nada tão importante isso, né, para muitas pessoas, mas eu trabalhava aí no Brasil de táxi e eu lembro que quando tinha jogo aí, Corinthians, Palmeiras, ou enfrentando São Paulo também, essas três equipes, quando se encontravam na rua, era meio complicado, né? Inclusive gente que não tem nada a ver também acabava aí se envolvendo, não se envolvendo porque quer, né? Acabava se envolvendo porque aquela bagunça que estava na rua, você está no trânsito e acaba sobrando para você também, né? Então era meio perigoso estar passando aí nos dias de jogos, principalmente no final do jogo, né? Quando acaba o jogo. Aí ficava aquela bagunça toda, gritaria, um provocando a outra torcida. E isso aí você não vê aqui, né? Então eu acho que isso é saudável, né? Por quê? Você via muitas famílias lá, crianças pequenas também, uniformizadas, né? Demonstrando o seu amor aí à equipe, né? Que torce. E isso transmite assim uma segurança maior assim para a família de poder estar indo assim, né? Inclusive tem famílias lá que ia não só com uniforme, mas ia caracterizado dos mascotes, né? Cada time aqui tem um mascote e tinha disso aí também, sabe? E isso aí pra mim é uma coisa que tipo nunca conseguiria imaginar, né, que existisse esse tipo de comportamento entre duas torcidas de times grandes e que tem uma rivalidade de tantos anos assim. Olha o pessoal, tem uma pessoa lá cortando mato ali, por isso tá esse barulho. E dentro do estádio também, a Ana me falou que não sem ser essa área que é ao redor, né, do estádio, onde tem essa área
que você pode estar lá comendo, né? Você também tem aí durante o jogo o pessoal que passa vendendo ali nas arquibancadas também, né? E uma coisa que é interessante é a maior parte do tempo o pessoal fica sentado ali, né? Ela me falou que não vê aquele pessoal pulando lá e levantando, então isso acaba que não atrapalha ninguém ao assistir o evento, né? Fica todo mundo sentadinho, comportado ali, né? É lógico que eles cantam talvez o hino, não sei, tem as musiquinhas da torcida ali, tem aqueles aparelhinhos que eles usam de fazer barulho, tem luzes, tem um monte de coisa que eles fazem ali para comemorar a pontuação, mas de uma forma totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Então, esse tipo de experiência eu acho que é importante a gente ter, né? A gente tem muita coisa que a gente vem aqui e só está trabalhando e não está vendo o que acontece também fora disso aí, né? Do cotidiano, do dia a dia, de você estar aqui no bairro, né? Fazendo compras, limpeza de rua, esse tipo de coisa que é o cotidiano normal. A gente também tem essa parte do lazer que por muitas vezes a gente não tem o conhecimento, e é uma parte bastante curiosa assim, né, dessa cultura, que é bem diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Então é uma coisa assim que a gente tem que refletir, e tem muita coisa que a gente tem que pegar e copiar, sabe? Que vale a pena você estar aprendendo e copiando, para que a gente tenha um convívio melhor dentro aí do lazer, da área de lazer também. Saber usar o espaço, né, comum, com outras pessoas, né? Saber onde que é o limite da sua liberdade. Tudo isso aí eu acho que é válido a gente aprender e aplicar na nossa vida. E eu não falo isso de estar surpreso, né, e estar admirado com esse tipo de coisa, com a intenção de estar aí dando um valor a mais aí para a cultura aqui do Japão, fazendo um comparativo, e que uma coisa é boa e a outra não. Não é nesse sentido que eu estou falando no sentido de uma curiosidade mesmo, que serve aí para vocês terem uma ideia, né, de como a cultura é tão diferente de um país para o outro, né, em todos os aspectos, né. A gente tem aí muita coisa que não faz ideia, não tem conhecimento. Inclusive teve um vídeo que eu falei aí de um partido aqui do Japão que ele tem um pensamento bem radical nacionalista, onde ele estava lá falando sobre os estrangeiros, né? Inclusive ele ganhou várias cadeiras na Câmara, e no vídeo eu falei lá que, como eu não gosto muito de política, nunca me interessei por isso, eu trouxe aquele assunto porque muita gente estava me perguntando, né, como que estava essa questão aí do racismo, discriminação de estrangeiro, que está sendo muito noticiado, e eu fui pesquisar e eu trouxe aquilo lá como uma curiosidade para vocês também, com relação a esse lado, né, que existe também, né, apesar do Japão ser considerado um país de muito respeito perante o próximo, existe esse outro lado que eu falo, né, que eu já comentei várias vezes, que é o do Ijime, que é o do bullying, né, que eu acho meio incoerente isso, né, dizer que o país é um país do respeito e não ter respeito nessa questão do bullying. E agora vem aí esse partido aí com essas ideias radicais aí com relação a estrangeiros, imigrantes, né? E muita gente não, teve gente aí que falou que eu comentei sobre o assunto, mas não dei o que eu acho, o meu ponto de vista. Eu não falei nada porque simplesmente eu pesquisei aquilo e trouxe aquilo como uma curiosidade para vocês, né, do que está acontecendo.
E como eu não acompanhei nada disso, eu não tenho uma opinião formada sobre isso aí, né? A única coisa que eu tenho, baseado no que eu pesquisei ali, é que a discriminação, o racismo, esse tipo de coisa, ele existe em qualquer parte do mundo, né? Agora, aqui no Japão, eu sempre disse que, assim, em termos de comércio, que era meio que o pessoal segue um manual aqui, né? Então, independente de ele gostar, não gostar, ser racista ou não, ele sempre seguiu o manual e sempre trabalhou de acordo com as regras, né? Então, ninguém demonstrava aquilo que, de fato, às vezes sentia por dentro, né? Agora, com esse partido vindo aí, divulgando essas fakes, né, que teve muita notícia falsa sobre estrangeiro, isso aí fez o quê? Eu acho que incentiva as pessoas que têm esse tipo de caráter, né, que tem essa questão do racismo, discrimina estrangeiros, vem com como que eu posso falar? Faz com que a pessoa põe para fora esse tipo de coisa, que antes ela não colocava por respeito ao próximo aí, né? Não é cultural, né, fazer isso. Só que uma vez que o partido vai lá e bota tudo isso em rede social, né? Inclusive ele tinha algumas falas um pouco mais agressivas, isso aí acaba incentivando essas pessoas também a demonstrar desse lado, né? Então, uma coisa que eu acho que faz desencadear é esse tipo de reação por parte da população, né? Pelo que eu vi, a população que tem esse tipo de reação é um número muito pequeno, né? Não é uma coisa que boa parte da população acatou e aceitou, porque existem também outros partidos que tentaram demonstrar que aquilo que foi falado, né, por muitas vezes foi exagerado e que não refletia 100% da verdade. Para falar sobre isso, acho que tem que pesquisar mais, saber mais das coisas, e como eu não tenho todas as informações, eu estou falando isso aí pela minha percepção do que eu tive pesquisando esse assunto, né? Beleza, pessoal? Ai, ai. Hoje já estamos no finalzinho da tarde. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Fui!